Parte 2, capítulo 50, onde se declara quem foram os feiticeiros e verdugos que açoitaram Dona Rodrigues e que beliscaram e arranharam Don Quixote, além do que sucedeu ao pajem que levou a carta a Teresa Sancha, mulher de Sancho Panza. Diz Cide Hamete, fidelíssimo esquadrinhador dos átomos desta verdadeira história, que, no instante em que Dona Rodrigues saiu de seu aposento para ir ao de Don Quixote, outra dama que com ela dormia o pressentiu e que, como todas as damas são amigas de farejar, descobrir e saber, foi atrás dela, com tanto silêncio que a boa Rodrigues não a logrou vê-la. Assim que a companheira a viu entrar no quarto de Don Quixote, para não perder o geral costume das damas de serem mexeriqueiras, imediatamente foi cientificar a duquesa sua ama de que Dona Rodrigues se encontrava no dito aposento. A duquesa repetiu o caso ao duque e pediu-lhe licença para irem ela e Altisidora ver o que aquela dama queria com Don Quixote. Deu-a o duque e ambas, com grande descrição e cuidado, pé ante pé, foram postar-se junto à porta do aposento, tão de perto que escutaram tudo quanto lá dentro se falava. Quando a duquesa ouviu a Rodrigues dar com a língua nos dentes quanto ao arranjoez de suas fontes, não o pôde suportar, nem igualmente a Altisidora, assim cheias de cólera e sequiosas de vingança, entraram de súbito no aposento, beliscando Don Quixote e surrando a dama do moço já narrado, pois as afrontas que ferem em cheio a formosura e a presunção das mulheres despertam nelas grandemente a ira, incendeiam nelas o desejo de vingar-se. Contou a duquesa o que se havia passado ao duque, que muito se divertiu com isso. E prosseguindo ela com sua intenção de burlar-se de Don Quixote e à sua custa passar o tempo, despachou o pajem que havia feito o papel de Dulcinea na farsa de seu desencanto, do qual Sancho Panza se havia esquecido por completo com os trabalhos do governo. A Teresa Panza, com a carta de seu marido, outra da duquesa e o presente de um comprido colar de ricos corais. Diz, pois, a história que o pajem era muito esperto e diligente e, com o desejo de servir a seus amos, partiu de muito boa vontade para a aldeia de Sancho. Antes de entrar nela, viu uma grande quantidade de mulheres lavando roupa num riacho e lhes perguntou se poderiam dizer-lhe se naquele lugar morava uma mulher chamada Teresa Panza, mulher de um certo Sancho Panza, escudeiro de um cavaleiro chamado Don Quixote de la Mancha. A esta pergunta ergueu-se uma moçoila que lavava roupa e disse: essa Teresa Panza é minha mãe, esse tal Sancho Panza é o senhor meu pai, e o tal cavaleiro é o nosso amo. Pois vinde, mocinha, disse o pajem, e apresentai-me a vossa mãe, porque lhe trago uma carta e um presente do tal vosso pai. Farei isso com todo o prazer, meu senhor, respondeu a jovem, que mostrava ter 14 anos, pouco ou menos, mais ou menos. E deixando com outra companheira a roupa que lavava, sem pentear-se nem calçar-se, pois estava desgrenhada e descalça, saltou à frente da cavalgadura do pajem e disse: venha vossa mercê, que nossa casa fica à entrada da aldeia. Lá se encontra minha mãe, aflita, porque há muitos dias não tem notícias do senhor meu pai. Pois trago-as eu, e tão boas, disse o pajem, que sua mãe há de dar graças a Deus por elas. E assim, saltando, correndo e brincando, chegou à aldeia a mocinha, e antes de entrar em casa gritou junto à porta: saia, mãe Teresa, saia, saia, que está chegando aqui um senhor, trazendo cartas e outras coisas de meu bom pai. A esses gritos saiu Teresa Panza, sua mãe, fiando um fuso de estopa e vestindo uma saia parda, tão curta que parecia haver sido cortada por motivo vergonhoso, tendo ainda um corpete igualmente pardo e uma blusa decotada. Não era muito velha, embora mostrasse passar dos 40, porém era forte, rija, disposta e corada. Vendo a filha e o pajem a cavalo, disse: que é isso, menina? Que senhor é este? Sou um servidor de minha senhora Dona Teresa Panza, respondeu o pajem. E, dizendo e fazendo, arrojou-se do cavalo e foi colocar-se de joelhos com muita humildade diante da senhora Teresa, a quem disse: dê-me vossa mercê suas mãos, minha senhora Dona Teresa, como esposa legítima e particular do senhor Dom Sancho Panza, legítimo governador da ínsula Baratária.
Ai, meu senhor, saia daí, não faça isso, respondeu Teresa. Eu não sou nada palaciana, mas apenas uma pobre lavradora, filha de um camponês e mulher de um escudeiro andante, e não de governador algum. Vossa mercê, respondeu o pajem, é mulher digníssima, de um governador arquidigníssimo. Como prova dessa verdade, receba vossa mercê essa carta e este presente. Tirou no mesmo instante da algibeira um colar de corais com fechos de ouro, colocou-lo no pescoço e lhe disse: Esta carta é do senhor governador. A outra que trago e esses corais são de minha ama, a duquesa, que me enviou a vossa mercê. Ficou pasmada Teresa e sua filha não menos. Disse esta então: Que me matem se não anda por aqui o senhor nosso amo Dom Quixote, que deve ter dado a pai o governo ou condado que tantas vezes lhe prometeu. Essa é a verdade, respondeu o pajem. Em homenagem ao senhor Dom Quixote é agora o senhor Sancho governador da ínsula Baratária, conforme se verá por esta carta. Leia a vossa mercê, senhor gentil homem, pediu Teresa, porque, embora eu saiba fiar, não sei ler nem um pingo. Nem eu tampouco, acrescentou Sanchica. Mas esperem-me aqui que irei chamar quem a leia, seja o próprio cura, seja o bacharel Sanson Carrasco. Eles virão de muito boa vontade para saber notícias de meu pai. Não há para que chamar alguém, tornou o pajem. Eu não sei fiar, mas sei ler e irei lê-la. Assim leu toda a carta de Sancho, que, por já ter sido transcrita, aqui se omite. A seguir, tirou a outra, da duquesa, que dizia desta maneira: Amiga Teresa, as virtudes da bondade e do engenho de vosso marido Sancho obrigaram-me a pedir a meu marido, o duque, que lhe desse o governo de uma ínsula, das muitas que possui. Tenho notícia de que está governando como um gerifalte, o que me deixa muito contente e, em consequência, também o duque meu senhor, pelo que dou muitas graças ao céu por não me haver enganado ao escolhê-lo para tal governo. Pois quero que fique sabendo, senhora Teresa, que com dificuldade se acha um bom governador no mundo. E tal me faça Deus a mim como Sancho governa. Aí lhe envio, minha querida, um colar de corais com fechos de ouro. Folgaria eu que fosse de pérolas orientais, mas quem te dá um osso não te quer ver morta. Tempo virá em que nos conheceremos e conversaremos, se e quando Deus quiser. Recomende-me a Sanchica, sua filha, e diga-lhe, de minha parte, que se prepare, pois espero casá-la altamente quando menos pensar. Dizem-me que há aí excelentes bolotas de carvalho. Envie-me umas 2 dúzias, que as apreciarei muito, por virem de sua mão. Escreva-me longamente, dando-me notícias de sua saúde e de seu bem-estar. E se houver mister de alguma coisa, basta pedir de boca, pois o que ela disser será a sua medida. Deus m'aguarde. Deste lugar, sua amiga, que bem lhe quer, a duquesa. Ai, disse Teresa após ouvir a carta, que boa, que simples e que humilde senhora, quero ser enterrada ao lado de alguém como ela, e não de alguma fidalga semelhante às que se usam por aqui, daquelas que pensam que, pelo fato de serem fidalgas, nem o vento lhes pode tocar. Elas vão à igreja tão ataviadas como se fossem as próprias rainhas, e parecem que consideram ser desonra olhar para uma lavradora. E eis aqui esta boa senhora que, mesmo sendo duquesa, me chama de amiga e me trata como se eu fosse sua igual. Igual a veja eu junto ao mais alto campanário que há em La Mancha. E, no que se refere às bolotas, senhor meu, enviarei à sua senhoria um selamim, pois as daqui são de fato tão gordas que até vem gente de fora para adquiri-las. Por isso, as daqui agora, Sanchica, atende a que se regale este senhor, põe em ordem este cavalo, apanha uns ovos na cavalariça, corta bastante toicinho e vamos dar-lhe de comer como a um príncipe, pois as boas novas que nos trouxe e a boa carta que tem tudo merecem. Neste meio tempo, sairei eu a dar as notícias de nossa alegria a minhas vizinhas, ao padre cura e ao mestre Nicolas, o barbeiro, que tão amigos são e têm sido de teu pai. Assim farei, mãe, respondeu Sanchica, mas olhe que me irá dar a metade desse colar. Não tenho minha senhora a duquesa por tão boba que só para a mãe enviasse todo ele.
Será todo teu, filha, respondeu Teresa, mas deixa-me usá-lo ao pescoço por alguns dias, pois verdadeiramente parece que me alegra o coração. Também se alegrarão, disse o pajem, quando virem o que trago neste embrulho. É um traje de pano finíssimo que o governador só um dia usou numa caçada e que está enviando para a senhora Sanchica. Que viva ele 1000 anos, respondeu Sanchica, e quem mo traz nem mais nem menos, e até mesmo 2000, se for preciso. Com isso, saiu Teresa, levando as cartas e com o colar no pescoço. Ia tamborilando nas cartas como se num pandeiro. Encontrando-se por acaso com o cura e Sansão Carrasco, começou a dançar e a dizer: "A fé que agora não há parente pobre, temos um governinho. Quero ver agora meter-se comigo alguma fidalga emproada. Hei de pô-la em seu estado de nova." Que é isso, Teresa Pança? Que loucuras são essas e que papéis são esses? A loucura é apenas que estas são cartas de duquesas e de governadores, e o colar que trago ao pescoço tem ave-marias de finos corais e Padre Nossos de ouro batido. E eu sou governadora. Tirante Deus, ninguém mais vos entenda, Teresa, nem sabemos o que estáis dizendo. Pois vejam isto aqui, respondeu Teresa, e deu-lhes as cartas, leu-as o cura, de modo que Sansão Carrasco escutasse. Em seguida, ambos se entreolharam, como se admirados do que haviam lido. Perguntou o bacharel quem havia trazido aquelas cartas. Respondeu Teresa que fossem com ela à sua casa. E veriam um mensageiro, que era um mancebo bonito como um pino de ouro e que lhe trouxera outro presente, que valia sabe-se lá quanto. Tirou-lhe o cura os corais do pescoço, mirou-os e os remirou-os, e, certificando-se de que eram finos, tornou a admirar-se de novo e disse: "Pelo hábito que visto, não sei se posso dizer ou pensar dessas cartas e desses presentes. De um lado, vejo e toco a preciosidade desses corais. De outro, leio que uma duquesa manda pedir 2 dúzias de bolotas." "E mesmo digo eu", disse então Sansão. "Ora, bem, vamos ver o portador desta carta, através dele esclareceremos as dúvidas que nos assaltam." Fizeram assim, e Teresa regressou com eles. Encontraram o pajem joeirando um pouco de cevada para sua cavalgadura, e Sanchica cortando o torresmo para mexê-lo com ovos e dar de comer ao pajem, cuja aparência e bom adorno causaram boa impressão aos dois. Depois de havê-lo saudado cortesmente, e ele a eles, pediu-lhe Sansão lhes desse novas, tanto de Don Quixote como de Sancho Pança, pois mesmo havendo lido sua carta e a da senhora duquesa, ainda estavam confusos e não chegavam a atinar que seria aquilo, e a da senhora seria aquilo do governo de Sancho, e ainda mais de uma ínsula, já que todas as ilhas, ou a maioria delas, ficava no mar Mediterrâneo de sua majestade. O pajem então respondeu: "De que o senhor Sancho Pança seja governador não há que duvidar. Quanto a ser ilha ou não o lugar que governa, nisso não me intrometo, mas basta que seja um lugar de mais de 1000 habitantes. E quanto às bolotas, digo que a minha senhora a duquesa é tão simples e humilde que nem seria estranhável esse fato de pedir bolotas a uma lavradora, pois já me aconteceu ter sido mandada através de uma vassala dela a fim de lhe pedir um pente emprestado. Quero que saibam vossas mercês que as senhoras de Aragão ainda tratam as pessoas com mais simplicidade." Estando em meio dessa conversação, saltou Sanchica com uma sacola de ovos e perguntou ao pajem: "Diga-me, senhor, o senhor meu pai, porventura, usa calças de ilhoses desse que é governador?" "Não reparei nisso", respondeu o pajem, "mas é bem provável que as use." "Ai, meu Deus", replicou Sanchica, "que maravilha ver meu pai com peidorreiras. Sabe que desde que nasci tenho o desejo de ver meu pai usando essas calças inteiriças. Com essas e outras coisas há de vê-lo vossa mercê, com certeza." Respondeu o pajem: "Por Deus, está ele a caminho de andar com chapeirão de viagem com apenas 2 meses que lhe dure o governo?" Bem perceberam o cura e o bacharel que o pajem falava maliciosamente, mas a finura dos corais e o traje de caça que Sancho enviara e Teresa já lhes havia mostrado, tudo desfaziam. Assim não deixaram de rir-se do desejo de Sanchica, e ainda mais quando Teresa disse: "Senhor cura, informe-se por aí
Se há alguém que vá a Madrid ou a Toledo para que me compre uma saia de crinolina bem rodada e caprichada, que esteja na moda e seja das melhores que houver, pois em verdade, tenho de honrar o governo de meu marido da melhor maneira que puder. Ainda que isso me aborreça, tenho de ir a essa corte e arranjar um coche como as outras, pois quem tem marido governador muito bem pode manter a carruagem. Como não, mãe, disse Sanchica, provesse a Deus que fosse antes hoje do que amanhã. Mesmo que dissessem os que me vissem sentada com a senhora minha mãe nesse coche, vede a fulaninha, filha do comedor de alhos, como vai sentada e espichada no coche, como se fosse uma papisa. Mas pisem eles no lodo e ande eu em meu coche, com os pés bem distantes do chão. Meu amo e meu mês, em mau mês, quantos murmuradores haja no mundo, fique eu no quente e ria-se a gente. Estou certa, minha mãe. E como está certa, filha, respondeu Teresa, e todas essas venturas, e ainda maiores, me foram profetizadas por meu bom Sancho. E verás tu, filha, como não descanso antes de tornar-me condessa, pois ver venturosa é questão de começar, e, como muitas vezes ouvi dizer teu pai, que tanto ele e o é teu como dos rifões, se te derem a vaquinha, corre com a cordinha, assim, quando te derem um governo, segura-o. Quando te vierem com um condado, agarra-o. Quando estalarem o dedo e te chamarem para dar-te um bom presente, guarde-o. Ou preferes ficar dormindo e não responder às venturas e à boa sorte que chamam à porta de tua casa? E o que se me dá? Continuou Sanchica. Que diga quem quiser quando me vir toda emproada e ataviada. Viu-se o cachorro em bragas listradas e outras coisas más? Ouvindo isto, disse o cura: não posso crer senão que todos os desta linhagem dos Panças nasceram cada um com um bornal de rifões no corpo. Nenhum deles vi que os não derrame a toda hora e em toda conversa que travam. Isso é verdade, disse o pajem. O senhor governador Sancho a cada passo os diz, e embora muitos não venham a propósito, são contudo muito apreciados, e minha senhora a duquesa e o duque muito se comprazem com eles. E, apesar de tudo, continua vossa mercê afirmando, disse o bacharel, ser verdade isso do governo de Sancho, e haver duquesa no mundo que envie presentes e escreva a Teresa? Nós, embora tenhamos tocado os presentes e lido as cartas, não o cremos e achamos que tudo isso é coisa do nosso conterrâneo Don Quixote, que julga ser tudo obra de encantamento. Sim, estou para dizer que quero tocar e apalpar vossa mercê, para ver se é um embaixador fictício ou homem de carne e osso. Senhores, respondeu o pajem, de mim somente sei que sou embaixador verdadeiro, que o senhor Sancho Panza é governador efetivo, e que meus senhores, o duque e a duquesa, podem dar e realmente deram o tal governo, o que ouvi dizer que nele se conduz eficientissimamente o tal Sancho Panza. Se há nisso encantamento ou não, que o tirem a limpo por lá vossas mercês. Para o juramento que faço, não sei de outra coisa, e juro-o por vida de meus pais, que ainda vivem, e a quem amo e quero muito. Bem pode ser verdade, replicou o bacharel, mas dubitate Augustinos. Duvide quem quiser, respondeu o pajem. A verdade é a que eu disse, e há de andar sempre sobre a mentira como azeite sobre a água, senão operibus credite et non verbis. Venha comigo onde vossas mercês e verá com os olhos o que não crê com os ouvidos. Essa ida é a mim que cabe, disse Sanchica. Leve-me vossa mercê, senhor, na garupa de seu Rocim, que irei com muito prazer ver o senhor meu pai. As filhas dos governadores não devem ir sós pelos caminhos, mas sim acompanhadas de carros e liteiras, e de grande número de servidores. Por Deus, respondeu Sancha, tão bem posso ir sobre uma burrica como num coche. Vede lá se sou melindrosa. Cala-te, menina, disse Teresa. Não sabes o que dizes? E este senhor está certo. Tal tempo, tal tento. Quando Sancho, Sancha, quando governador, senhora. E não sei se o disse bem. Dilo melhor do que pensa, senhora Teresa, disse o pajem. Agora dê-me de comer e despache-me logo, pois penso voltar esta tarde. Ao que disse o cura, venha vossa mercê fazer penitência comigo, pois a senhora Teresa tem mais vontade do que alfaias
para servir a tão distinto hóspede. Recusou-se o pajem, mas por fim teve de concordar, por sua melhor conveniência. Levou o cura consigo muito satisfeito, pois assim teria ocasião de perguntar-lhe com mais vagar sobre Dom Quixote e suas façanhas. O bacharel ofereceu-se a Teresa para escrever as cartas de resposta, mas ela não quis que ele se metesse em seus assuntos, por considerá-lo um tanto trocista. Assim, deu um bolo e 2 ovos e um fradinho que sabia escrever, e ele lhe escreveu 2 cartas, uma para seu marido e outra para a duquesa, ambas ditadas de seu próprio engenho, e não são das piores que se trazem nesta grande história, como adiante se verá.